Nas profundezas geladas do espaço, onde o silêncio é absoluto e a escuridão parece eterna, algo extraordinário desperta. Um gigante gelado, batizado pelos astrônomos como C2025R2 Suan, emerge das sombras cósmicas carregando consigo mistérios de mundos inalcançáveis. Este viajante solitário, 100 vezes maior que o famoso Atlas Interestelar que tanto fascinou o mundo científico, agora se torna o protagonista de uma das mais intrigantes descobertas astronômicas dos últimos tempos. A história começa em setembro deste ano, quando observatórios espalhados pelo globo registraram pela primeira vez a presença desse intruso misterioso. Não se tratava de mais um ponto de luz perdido na vastidão espacial, mas sim de algo verdadeiramente colossal, algo que desafiava as expectativas mesmo dos pesquisadores mais experientes. O Suan não chegou anunciado, não enviou sinais de sua aproximação. Simplesmente surgiu como um fantasma cósmico revelando-se gradualmente aos olhos humanos através das lentes dos telescópios mais poderosos da Terra. O que torna esse mensageiro das estrelas ainda mais fascinante é sua natureza imprevisível. Desde sua descoberta, o Suan vem apresentando um comportamento que intriga profundamente a comunidade científica. Seu brilho aumenta de forma acelerada muito mais rapidamente do que os modelos matemáticos conseguiam prever. Para entender a magnitude dessa transformação, é preciso compreender como os astrônomos medem o brilho dos objetos celestes. A escala de magnitude funciona de forma inversa. Quanto menor o número, maior o brilho. Uma estrela de magnitude 6 está no limite da visibilidade a olho nu em céus escuros, enquanto objetos de magnitude 4 ou 3 já se tornam claramente visíveis, mesmo em áreas com alguma poluição luminosa. O Suan começou sua jornada observável com uma magnitude bem discreta, quase imperceptível, mas nas últimas semanas tem apresentado um crescimento de luminosidade que surpreende até os veteranos da astronomia. As projeções iniciais sugeriam que ele poderia atingir uma magnitude próxima de 6, tornando-se visível apenas para observadores em locais com céus privilegiados. Entretanto, o que estamos testemunhando supera todas as expectativas. O gigante gelado já demonstra sinais de que pode alcançar magnitudes ainda menores, aproximando-se perigosamente da faixa que o tornaria um espetáculo visível a olho nu, mesmo em centros urbanos. Essa imprevisibilidade não é apenas uma curiosidade científica, mas sim uma característica fundamental, que define a personalidade única desses visitantes cósmicos. O Suan segue uma trajetória elíptica extremamente alongada, uma órbita que o leva a distâncias inimagináveis do Sol antes de retornar em sua aproximação atual. Durante seu periélio, o ponto mais próximo de nossa estrela, previsto para ocorrer no final de janeiro de 2026, o objeto estará a aproximadamente 1 unidade astronômica e meia do Sol, ou seja, cerca de 225 milhões de quilômetros de distância. Para colocar essas distâncias em perspectiva, quando o Suan atingir sua maior proximidade com a Terra, em meados de janeiro, ele estará a cerca de 40 milhões de quilômetros do nosso planeta. Pode parecer uma distância astronômica, e realmente é, mas em termos cósmicos representa uma aproximação íntima, suficiente para transformar esse visitante em um dos espetáculos celestes mais impressionantes das últimas décadas. Essa proximidade não oferece qualquer risco para nosso planeta, mas proporciona uma oportunidade única de observação e estudo. A estrutura física do Suan revela segredos ainda mais intrigantes. Observações recentes mostram que esse gigante gelado já desenvolveu uma cabeleira impressionante, uma atmosfera difusa conhecida como coma, que se estende por centenas de milhares de quilômetros ao redor de seu núcleo rochoso e gelado. Mais espetacular ainda é sua cauda, que já se estende por uma distância equivalente a 5 diâmetros lunares quando vista da Terra. Imagine olhar para o céu noturno e contemplar uma estrutura luminosa que se estende através de um espaço equivalente a 5 luas cheias enfileiradas lado a lado. O Suan atualmente cruza as constelações austrais, posicionando-se estrategicamente para observadores do hemisfério sul. Para quem vive no Brasil, especialmente em regiões com céus menos poluídos pela luz artificial, já é possível localizar esse viajante cósmico próximo à constelação de Virgem. Uma dica valiosa para os observadores é procurar pela proximidade do planeta Marte, que serve como um guia celestial para encontrar nosso misterioso visitante. Marte, com seu característico brilho avermelhado, atua como um farol cósmico apontando na direção do Suan. O comportamento peculiar desse objeto desperta comparações inevitáveis com o Atlas Interestelar, aquele visitante que chegou de fora do nosso sistema solar e conquistou a imaginação mundial.
O Atlas trouxe consigo questões fundamentais sobre a natureza dos objetos interestelares e até mesmo especulações sobre possíveis origens artificiais. Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade intrigante de que objetos como o Atlas poderiam ser mais do que simples rochas espaciais, talvez representando tecnologia de civilizações distantes. Embora o Swan não seja um visitante interestelar como o Atlas, sua origem permanece envolta em mistério. Análises preliminares de sua trajetória sugerem que ele pode ter passado milhões de anos nas regiões mais distantes do nosso sistema solar, em uma região conhecida como Nuvem de Oort, um reservatório de objetos primordiais que preserva materiais da formação do sistema solar há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Esses objetos são verdadeiras cápsulas do tempo, carregando em sua estrutura química e física as assinaturas dos processos que deram origem ao nosso canto do universo. A observação do Swan oferece aos cientistas uma oportunidade única de estudar materiais praticamente inalterados desde os primórdios do sistema solar. Quando esses gigantes gelados se aproximam do Sol, o calor gradualmente sublima suas camadas superficiais de gelo, liberando gases e partículas que formam a característica coma e cauda. Essa liberação de material não é apenas um espetáculo visual, mas também uma janela científica para o passado, permitindo análises espectrográficas que revelam a composição química original desses objetos. O que torna o Swan ainda mais especial é sua capacidade de surpreender. Diferentemente de muitos outros visitantes cósmicos cujo comportamento pode ser previsto com relativa precisão, este gigante gelado tem demonstrado variações inesperadas em seu brilho e na estrutura de sua cauda. Alguns observadores relatam mudanças sutis na coloração de sua coma ao longo das semanas, sugerindo que diferentes tipos de gelo e compostos orgânicos estão sendo liberados conforme o objeto se aquece em sua aproximação solar. Essa imprevisibilidade adiciona uma camada extra de emoção à experiência de observação. A cada noite clara, entusiastas da astronomia ao redor do mundo direcionam seus instrumentos para o céu austral, na expectativa de testemunhar alguma mudança na aparência do Swan. É como acompanhar um drama cósmico em desenvolvimento, onde o protagonista principal pode nos surpreender com performances inesperadas a qualquer momento. Para os observadores brasileiros, a localização atual do Swan oferece condições privilegiadas de observação. Nas próximas semanas, especialmente durante as primeiras horas após o anoitecer, será possível localizar esse visitante, usando Marte como referência. O planeta vermelho, facilmente identificável por sua cor característica e brilho constante, serve como um ponteiro celestial apontando na direção do nosso misterioso protagonista. A experiência de observar o Swan transcende a simples contemplação astronômica. Representa um encontro íntimo com um objeto que carrega consigo a história do sistema solar. Um mensageiro silencioso que viajou através do vazio cósmico durante éons antes de finalmente se revelar aos olhos humanos. Cada fóton de luz que capturamos desse gigante gelado carrega informações sobre regiões do espaço onde nunca estivemos, sobre condições que existiam quando a Terra ainda era um planeta jovem e a vida apenas começava a emergir nos oceanos primordiais. O fascínio que o Swan desperta não se limita aos círculos científicos. Observadores amadores, fotógrafos astronômicos e curiosos, em geral, têm direcionado sua atenção para esse visitante cósmico, criando uma verdadeira comunidade global de observadores unidos pela mesma fascinação. Redes sociais especializadas em astronomia fervilham com imagens e relatos de avistamentos, criando um fenômeno cultural que vai muito além da ciência formal. Existe algo profundamente tocante na experiência de erguer os olhos para o céu noturno e saber que ali, entre as estrelas familiares, move-se um objeto que nunca antes esteve tão próximo da Terra. O Swan não retornará por milhares, talvez milhões de anos. Sua atual passagem representa uma oportunidade única, irrepetível na escala de vida humana. Somos privilegiados por viver em uma época em que a tecnologia nos permite não apenas detectar esses visitantes distantes, mas também compreender sua natureza e origem. À medida que janeiro se aproxima e o Swan atinge sua maior proximidade, expectativas crescem em torno do espetáculo que pode se desenrolar nos céus austrais. Projeções otimistas sugerem que o gigante gelado pode se tornar um dos objetos mais brilhantes do céu noturno, rivalização com planetas em luminosidade, e oferecendo um espetáculo verdadeiramente inesquecível para observadores de todo o hemisfério sul. O Swan representa mais do que uma curiosidade astronômica. Ele simboliza nossa conexão fundamental com o cosmos. Em uma época em que muitas vezes nos sentimos isolados em nosso pequeno planeta azul, a chegada desse visitante cósmico nos lembra que fazemos parte de um sistema dinâmico, onde objetos antigos continuam suas jornadas milenares através do espaço, ocasionalmente nos presenteando com sua presença e beleza.
Nas próximas semanas, quando o sol se põe e a escuridão revela o tapete estrelado, vale a pena dedicar alguns momentos para procurar esse mensageiro das estrelas. Não precisamos de equipamentos sofisticados ou conhecimentos avançados de astronomia. Basta um céu razoavelmente escuro, um pouco de paciência e a curiosidade natural que todos carregamos sobre os mistérios do universo. O Swan está lá, cruzando silenciosamente o fundo estrelado, carregando consigo segredos de bilhões de anos e nos lembrando que o cosmos continua vivo, dinâmico e cheio de surpresas para aqueles que se dispõem a olhar para cima.